A jovem Kairo Sweet, de apenas 18 anos, abre o filme com uma narração tocante sobre o que significa ser adulto. Sozinha em casa, já que seus pais, advogados que sempre viajam, vivem no exterior e ela encontra um refúgio na escrita. E sonha com algo bem simples, mas porém profundo: ser amada e deixar de se sentir tão sozinha. Ela conta que conheceu um professor que também é escritor. No primeiro dia de aula, Kairo entra na sala antes da hora e encontra o professor Jonathan Miller já à sua espera. Ele ensina literatura e se impressiona quando ela diz que mora em Level Hill, mas ainda quando ela revela que já leu todos os livros da lista da turma. Logo, sua amiga Winnie chega. É a segunda vez dela nessa aula. Com fome, as duas saem para comer algo. Enquanto isso, Jonathan vasculha os livros que Kairo levou e se depara com um título inesperado: um romance erótico. Boris, colega e amigo, aparece e pega o livro e começa a ler em voz alta, zombando. Jonathan toma de volta o livro e vai comer os biscoitos que Boris trouxe. Boris então comenta que o livro é de autoria de Jonathan e que Kairo é a única aluna que pegou na biblioteca. Mais tarde, em casa, Jonathan tenta conversar com sua esposa, Beatrice, que está imersa no trabalho. Ele fala sobre Kairo e seus livros que ela lê, e menciona que ela leu seu antigo romance. Beatrice, porém, debocha. A discussão vira um brinde. Jonathan recita um trecho de Sob os Telhados de Paris e tenta um momento de paixão, mas o celular dela toca e ela vai embora. O filme corta para Jonathan e Boris conversando no pátio da escola. Boris reclama do fim de semana e aponta para o bosque, dizendo que há fantasmas ali e que as plantas se alimentam das almas dos mortos. Então, nesse instante, Kairo surge saindo da floresta e os dois fazem piadas, e Boris oferece um biscoito antes de se despedir, zombando de Jonathan. Mais tarde, Winnie flerta com Boris nos corredores. Ela diz que quer que ele a ensine e Kairo observa a distância. No quarto de Kairo, enquanto fuma, Winnie brinca: onde será que seus pais estão agora? E Kairo, com um sorriso melancólico, admite que não sabe. Winnie decide dar um upgrade nela: você pode ser inteligente e sexy. Enquanto isso, Kairo tenta responder uma pergunta para a redação de Whale: qual a sua maior conquista? Mas a resposta não vem. Winnie diz: então viva algo que vale a pena escrever. Kairo pergunta se Winnie realmente vai dormir com Boris. Ela diz que sim, que quer que sua primeira vez seja com um homem mais velho. Em sala, Jonathan convida Kairo para conversar depois da aula. Ela fala sobre o texto que ela escreveu, uma fábula sobre uma aranha relutante. Encantado, diz a ela que ela é talentosa e propõe um desafio: escrever um conto no estilo do autor favorito dela, algo que ajude no portfólio para Yali. Kairo então revela que leu o livro de Jonathan, chamando de um horror romântico, trágico e grandioso. Ele diz que aquele foi seu primeiro e último livro, desde que casou e virou professor. Kairo então o provoca: talvez você tenha perdido a inspiração. Mais tarde, Boris, Jonathan e Beatriz saem para jantar. E adivinha quem é a garçonete? Winnie. Ela alfineta Jonathan, dizendo que ele é um professor chato. Boris ri e Jonathan comenta que ela é amiga de Kairo. Beatriz, entre goles e ironia, solta: você é melhor ensinando do que escrevendo. E completa: você parou de escrever. Parar foi o que tirou o seu título de escritor. No sábado, Kairo vai ao sarau de poesia que Jonathan recomendou, e ele aparece. Depois do recital, eles conversam e dão risadas, e a conexão cresce. Kairo passa a levar café para Boris e Jonathan. Ela sugere que Boris venda seus biscoitos para arrecadar dinheiro, e se oferece para ajudar. Tudo parece leve, até que Jonathan recebe uma mensagem de Beatriz, que quer viajar com ele no fim de semana. Na escola, Kairo e Winnie veem Jonathan saindo apressado. Ele conta sobre uma viagem e Kairo pede aprovação para o seu autor escolhido para o conto. Winnie começa a provocá-la sobre a forma com que ela fala com seu professor. Boris entra e ouve parte da conversa. Ele aprova a ideia dos biscoitos e pede ajuda e entrega o número dele para elas. O Winnie, ousada, guarda o seu celular dele no decote. Mais tarde, Jonathan encontra o celular de Kairo na mochila e vai levá-lo até a sua casa, mas está chovendo. Então ela o convida para sair do carro, e ali, sob a chuva, eles se beijam. Depois, sozinha, Kairo relembra o momento. Jonathan, por sua vez, está em casa com Beatriz. Ela pede desculpas por cancelar a viagem e ele recebe o conto de Kairo. Então ele começa a ler.
é uma história íntima e espelhado o que aconteceu entre eles. Jonathan se entrega à leitura de uma forma intensa e privada. Na segunda-feira, a Cairo o espera, mas ele ignora. Ele a confronta: você precisa mudar o autor, essa história é inapropriada. Cairo tenta explicar que o texto é simbólico, mas ele insiste. Ela, chateada, o desafia: então me reprove. Ele a chama de criança e ela rebate, dizendo que ele é um escritor medíocre. Então sai da sala se sentindo como se tivesse sofrido um acidente de carro, um verdadeiro choque emocional. Em casa, chora com Winnie ao lado. Jonathan confessa a Beatriz o que houve. Ela lê o texto e o força a repetir em voz alta como Cairo descreveu. Mais tarde, Cairo pede a Winnie que mande uma mensagem para Boris dizendo que está bêbada. Winnie admite que quer dormir com Boris. Cairo propõe: vamos dar um show, e elas se beijam. Cairo tira uma foto e Winnie envia para Boris. No mesmo dia, Cairo entrega sua história à diretora. Jonathan recebe a notícia e entra em pânico. Beatriz o questiona: você passou dos limites. E ele tenta se defender, mas sabe que a situação é grave. Cairo e Jonathan são chamados para depor. Cada um dá sua versão. Jonathan diz que se ofereceu à mentoria. E ela afirma que ele a incentivou, elogiou e que sim, eles se encontraram fora da sala de aula. Então Boris pergunta a Jonathan: você está apaixonado por ela? Jonathan admite que não sabia que estava passando dos limites. Suspenso, Jonathan volta para casa. Ele e Beatriz têm uma discussão pesada, com acusações, mágoas e ofensas. Winnie vai visitar Cairo e fala: o que você está fazendo com ele? E Cairo responde, mostrando que ele me subestimou. Winnie ameaça testemunhar contra ela e Cairo a chantageia com a foto. E então, Cairo sorri e diz que essa é sua maior conquista. O filme termina com Cairo de pé na cama, lendo seu ensaio sobre ela e Jonathan. Vemos Jonathan sendo demitido, Boris e Winnie agora estranhos um para o outro. E Cairo, de volta à escola, se depara com Jonathan. Emocionada, ela chora, mas reconhece: o que aconteceu me transformou em algo novo, uma heroína, uma vilã e, acima de tudo, uma escritora. E assim termina essa história intensa, cheio de camadas, conflitos e emoções. Cairo talvez tenha perdido algo, mas também ganhou. Ganhou a voz, ganhou a história. E no fim das contas, é isso que faz de alguém um escritor. Gostou do filme? Então não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos filmes. Comenta aqui embaixo o que você faria no lugar de Cairo. E claro, tem mais histórias incríveis te esperando. Clica aí na tela e assista o próximo resumo. A gente se vê no próximo vídeo, pode ser?